LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A nossa agenda hoje vai falar sobre o que é LGPD, uma coisa bem sucinta, né? A gente não queremos ser advogados aqui, né? O objetivo não é esse. Nosso objetivo é ter uma apresentação e uma consideração de LGPD para pessoas normais e principalmente para desenvolvedores de sistema ou pessoas que trabalham com tecnologia, ok? Depois a gente vai ter conceitos básicos, né? Que a LGPD traz uma série de linguajar, né, bem específico. Vamos falar sobre os impactos que a lei de privacidade e proteção de dados traz isso para a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, tá? E vocês vão ver que as coisas, né, se confundem e andam juntos o tempo todo. E, finalmente, a gente fala um pouquinho de princípio de privacidade, que é algo que toca muito mais o desenvolvedor ou as pessoas envolvidas em tecnologia. Okay? Bom, primeiramente, LGPD. O que seria LGPD? LGPD é a lei número 13709, publicada em 2018. Né? Publicada, digo, em 2018, porque ela efetivamente entrou em vigor, uma parte dela em 2020, né? Entre a publicação e entrar em vigência, né? Entrar em vigor, teve 2 anos para as empresas se adequarem, né? Só que justamente 2020 era um ano de pandemia, então o que foi feito? Eles aplicaram a lei parcialmente, né? Principalmente a questão de deveres, mas a questão de multas, por exemplo, ela ficou de fora. Ela ficou para mais um ano, né? E com isso algumas empresas tiveram a oportunidade de, quem estava atrasado na sua implementação, teve tempo para ter concluída, né? Porque muitas empresas elas entram para implantar uma legislação e acham que é uma coisa simples, e esta realmente não é nada simples, é bastante complexa. Culturalmente muda, né, a forma de se trabalhar. Mas vamos lá. A lei, basicamente, ela é composta por 98 artigos, tá? E ele dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, né, inclusive meios digitais. Ou seja, não são apenas dados pessoais que estão em papéis, em formulário, mas digitais. E o que, para a gente que trabalha com tecnologia, o que mais, né, chama a nossa atenção é meios digitais, né? E ela faz isso para pessoas naturais ou para pessoas jurídicas de direito público-privado. Traduzindo um pouco aqui do juridiquês, né? Pessoa natural, né, é o indivíduo em si, pessoa jurídica já seriam empresas, né, ou organizações que tenham um CNPJ. Tá? E quando fala de direito público e privado, isso significa que vai se aplicar tanto para empresas privadas quanto para empresas públicas, né? Então, por exemplo, vamos supor um exemplo extremo, uma delegacia de polícia, né? Tá? Ela é uma organização de direito público, né? E ele é uma organização jurídica, né? Uma pessoa jurídica, tá? E veja bem também que a gente está falando de pessoas naturais, não está fazendo pessoa física, né? Então, por exemplo, uma pessoa física é alguém que tem um CNPJ, um CPF, tá? Mas nem todo mundo tem CPF, né? Algumas pessoas não têm CPF, principalmente crianças, né? Então, é isso que faz uma pessoa natural, ou seja, não necessariamente você vai estar inscrito como pessoa física, né? Basta apenas ser uma pessoa e existir, que você já tem, né, direitos fundamentais, tá? São direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, né, a pessoa ela tem essa liberdade e não pode ser retirado, né? Tá? Pode ser removido. Bom, vamos agora à parte, vamos chamar assim, mais didática, né? Conceitos. A primeira coisa que a gente vai ouvir muito é autoridade. Autoridade, autoridade, várias vezes, em vários textos você vai ver essa palavra autoridade. E quando
mencionar a autoridade relacionada à LGPD, existe uma, tá? Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou a ANPD. Tá? Então, a autoridade responsável por a proteção de dados pessoais é a ANPD, não é o Ministério Público, apesar de ele também atuar, tá? Não é o STJ, apesar de ele eventualmente ter alguma, vamos chamar assim, chegar a vir tratar isso, porque eventualmente sai de uma vara, de uma agência nacional e vai para uma vara civil e por aí vai, e vai de uma instância a outra, chegando ao STJ. Então, assim, mas quando a gente falar de autoridade, pense primeiramente na ANPD. A ANPD aqui no Brasil, ela está ligada, é uma agência, que está ligada à presidência, tá? Ela não é um órgão independente, tá? Mas ela trabalha de forma independente, ou seja, tem uma independência relativa ali, tá ok? E quando a gente falar em agentes de tratamento só tem dois, tá? Para todos os efeitos, a gente vai ter o controlador e o operador, são os agentes de tratamento de dados, tá? Mas, e o que é controlador e operador? Bom, controlador vai ser uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, qualquer pessoa, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados. Eis a coisa mais importante de tudo aqui, né? O controlador, ele toma a decisão de como os dados pessoais serão tratados. Veja bem que o conceito de operador, ele é diferente. Ele também é uma pessoa natural, jurídica, de direito público e privado. No entanto, ele apenas realiza o tratamento de acordo com o que o controlador determina. Ok? Então, temos duas entidades, né? Um controlador que toma decisões de como fazer o tratamento de dados e o operador que efetivamente executa o tratamento de dados mediante as orientações do controlador. Aí alguém pode perguntar assim, uma empresa pode ser controlador e operador ao mesmo tempo? Sim, ela pode ser controlador e operador ao mesmo tempo, mas sempre haverá, né, dentro de uma mesma organização, alguém que vai determinar como o dado tem que ser tratado e como o dado será tratado pelo operador, porque vai executar a atividade propriamente dita. Inclusive, assim, muito foi falado numa fase pré-vigência da lei, era, por exemplo, num caso de um plano de saúde, né? Qual que era o papel do médico? Ele era operador ou era controlador, né? E se concluir que o médico em si, ele é um operador, né? Quem faz o controle e quem determina quais os dados precisam ser tratados é justamente o convênio, o hospital, né? Agora, se ele for, o médico ele tiver uma clínica particular, ele for clínica, então aí ele é controlador e operador ao mesmo tempo, né? E peguei justamente um exemplo de médico, porque nós vamos ver que dados pessoais relacionados à saúde são dados pessoais sensíveis, né? Então, sempre temos as duas entidades ali, controlador e operador. Isso é importante, até mesmo em algumas organizações, não necessariamente que trabalhem com saúde, né? Mas que terceirizam serviços de processamento de dados, né? Então, há um contrato entre as duas pessoas, né? O contratante e o contratado, e o contratante, ele determina como será feito o tratamento de dados. Por outro lado, o operador, o contratado, ele vai executar aquela atividade de acordo com foi solicitado pelo controlador. E aí, a gente vê que LGPD é um pouco mais, porque os contratos agora, entre duas partes, passam a ter esse tipo de relevância, se a atividade em si levar ao tratamento de dados pessoais, ok? Bom, aí seguindo, outra coisa importante que na lei
quando a gente fala de titular, né? Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados. Então, sempre que mencionar titular, a gente sempre vai imaginar uma pessoa aos quais os dados se referem, né? Então, ele é a pessoa natural? Sim, ele é a pessoa natural. E ele não se chama de pessoa natural, né? Mas passa na LGPD, ganha essa denominação de titular. Porque aí nós conseguimos, com um pouco mais de clareza, ver exatamente quem está no cenário ali, né? Tem o titular, a quem pertencem os dados, a quem se referem os dados, tem o controlador, né? É uma outra entidade ali no tabuleiro, quem determina como os dados do titular serão tratados, e tem o operador que efetivamente vai tratar os dados. Okay? Então, basicamente, temos essas três pessoas e a NPD, que é uma outra entidade, mas ela basicamente vai, vamos chamar assim, conduzir, né, e orientar e eventualmente punir, tá? Justamente controladores. Tá? Operadores também, caso isso mostrar que o operador, por exemplo, executou alguma atividade de tratamento que não foi solicitada pelo controlador, ok? Bom, outro conceito aqui, e esse é importante, é o dado pessoal, né? Dado pessoal é todo dado, toda informação relacionada a uma pessoa natural, que permite identificar a pessoa, torná-la identificável, né? Então, quando a gente fala em identificada, né, a gente está falando do quê? Do nome completo, do CPF da pessoa, do número do RG, né? E isso identifica alguém, né? Quase que unicamente, né? Ou identificável, né? Por exemplo, a placa do seu carro é uma placa de um carro, certo? Né? Mas ela, mediante uma rápida, né, combinação de dados, pode efetivamente identificar quem que era a pessoa, né, dona do carro que eventualmente estava dirigindo o carro, né? Então, por isso que fala identificável, né? Não se limita apenas ao que identifica a pessoa, mas ao que está em torno daquilo ali, né? Quando você tem a placa de um carro, você não tem apenas o nome da pessoa, como também tem o endereço dessa pessoa, né? Então, isso precisa ser, né, por lei, preservado. Já o dado pessoal sensível é um dado pessoal, sim, né, mas em uma categoria especial, né? E por ser especial, ela requer um tratamento adequado com relação à segurança da informação. Então, qual é a recomendação que se faz para desenvolvedores de sistemas? Olha, você pode ter uma tabela com dados pessoais, mas uma tabela em separado para os dados pessoais sensíveis. Não coloque tudo numa mesma tabela, né? E relacione as duas tabelas, tá? Mas coloque os dados pessoais sensíveis, né, em outro lugar, né? O pessoal fala que agora a gente tem que, o analista de desenvolvimento, ele tem que esconder os dados, né? E é isso mesmo. Segurança é isso, é tentar esconder, né, para não haver, quando houver um vazamento, aquilo não se tornar publicamente reconhecível. Mas vamos lá. O que seria um dado pessoal sensível? Basicamente, é todo dado, né, que permite, de alguma forma, discriminar pessoas, né? E agora você vai entender por quê. Porque isso aqui está escrito na lei, tá? Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convenção religiosa, opinião política, filiação sindicato e ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Por isso que eu sugeri assim, olha, numa tabela separada, né? E veja bem que tudo isso aqui, né, que está citado na lei,
em algum momento, historicamente, já foi, né, tratado e utilizado essa informação para discriminar pessoas, né? É assim que acontece com negros, é assim que acontece com indígenas, é assim que aconteceu com judeus, né? É assim que aconteceu com muçulmanos, né? Então, assim, certas características, certos dados pessoais sensíveis, eles precisam realmente serem tratados com cuidado, né? Com segurança, para evitar essa discriminação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre discriminação, até porque tem um princípio lá que fala sobre justamente isso. Mas ainda continuando nos conceitos, tá? A lei, além de trazer esses conceitos que vocês estão vendo aqui, ela também criou um responsável dentro das organizações, né? Na GDPR, o encarregado, ou DPO, ele é apenas para empresas com mais de 200 pessoas, mas aqui no Brasil não se aplica assim, se aplica para todas as empresas. Não importa se é uma padaria com 20 pessoas, não importa se é um consultório médico, né, que tem pouco menos que 20 pessoas, não importa, entendeu? Todas elas precisam ter um DPO. Por isso que a lei brasileira ela permite que esse trabalho seja terceirizado, né? Justamente para todas as empresas, independente de tamanho, terem a oportunidade de implementar as regras e as leis de LGPD, né, de proteção de dados. Okay? Basicamente, o que? O controlador e o operador, né, eles, na sua atividade, eles indicam, né, quem vai ser a pessoa que vai ser responsável pela gestão de proteção de dados. Veja bem que eu disse gestão de proteção de dados. Ele não vai ser o operador de dados. Ele simplesmente vai fazer a gestão, né? Então, relatórios de risco, ele não vai fazer, mas ele vai orientar como devem ser feitos, vai arquivar aquele relatório, tá? Caso houver um incidente, ele vai ser a pessoa a ser primeira pessoa a ser comunicada, é o encarregado, porque ele vai orientar a como proceder naquele incidente, naquela violação de dados, né? O que precisa ser feito primeiro, segundo, terceiro, quarto e até mesmo avaliar a gravidade, porque de acordo com a gravidade, o encarregado ele é obrigado a ir até a ANPD e dizer assim, olha, houve um incidente, aconteceu isso, tomamos essas ações, né? E você, como autoridade, precisa ter conhecimento, né? Basicamente isso. Tá? É ele que vai ser o responsável vamos dizer assim, vai ser o ponto focal dentro da organização, dentro da empresa, né? Para fazer gestão, né, da proteção de dados. Então, a NPD, se, por exemplo, a NPD receber uma denúncia, a NPD vai à empresa e ele não procura pelo contador, ele não vai procurar pelo gerente de recursos humanos, nem pelo diretor, ou pelo dono da empresa. Ele vai buscar pelo encarregado, ele vai perguntar quem que é o encarregado de proteção de dados. E com ele que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter contato, ok? Aliás, é inclusive o encarregado, né, que vai fazer a gestão de comunicação com titulares, caso algum incidente vier a ocorrer, ok? A lei também trouxe relatórios de riscos, ok? Relatórios de riscos, para quem não sabe, na verdade não é um relatório, né? Por isso que são vários documentos, tá? Mas basicamente a gente está falando de relatório de risco, por quê? Até pegar um exemplo do que aconteceu em 2019. Né? Aí, mas 2019 a lei não estava vigorando ainda, pois é. A lei não também está em vigor ainda, mas o Ministério Público, por exemplo,
ele analisou uma solicitação, uma denúncia de violação de dados, né, por parte da Vivo, né? E por que estou falando em 2020? Porque a Vivo já tinha sido processada pelo mesmo Ministério Público em 2019, né? E o que eu estou destacar aqui? Que a Vivo não seguiu a lei? Não, é mais do que isso que eu quero destacar aqui. Primeiro, que mesmo quando não havia NPD, né, já existem leis que protegem as pessoas, sejam de crimes cibernéticos, sejam de proteção ao consumidor, tá? Então, assim, já existe uma legislação que também contribui para isso. Mas vamos voltar no caso da Vivo, que é excelente, porque, assim, aconteceu em 2019, um outro incidente se repete em 2020, e o Ministério Público, primeiramente, ele abre um processo administrativo. E ele solicita, através desse processo administrativo, para a Vivo, por favor, envie o seu relatório de impacto. Era o único pedido que o Ministério Público tinha feito para a Vivo. Ele deu prazo de 30 dias. Bom, 30 dias depois, a Vivo não conseguiu apresentar nenhum relatório de impacto. E aí, o Ministério Público encerra aquele processo administrativo e abre um processo civil, né? E aí ele volta com a mesma pergunta. Por favor, apresente seu relatório de impacto. E aí dá mais 30 dias para ele apresentar o relatório de impacto. Passados 30 dias do processo civil, né, a Vivo não conseguiu apresentar um relatório de impacto, né? Então, assim, a Vivo teve 60 dias para um único incidente apresentar o relatório de impacto e ela não apresentou. E ela foi multada, me parece que dessa vez em algo do tipo 2 milhões de reais, alguma coisa assim, tá? E aonde que eu quero chegar com isso? Que fazer um relatório de impacto não é algo simples, não é algo trivial. Muito mais ainda para uma Vivo que tem vamos chamar assim, uma capilaridade muito grande de sistemas que envolvem dados pessoais, com muitas empresas terceirizadas trabalhando, né, com dados pessoais. Então, realmente, ela não tinha, abre aspas, condições de prover em 60 dias um relatório de impacto, né? A Vivo ainda foi multada em 2020 por um outro incidente, né? Só para vocês entenderem que o negócio, assim, acaba virando bola de neve, né? Quando efetivamente não se toma uma ação, né? Para fechar a questão de conceitos, eu queria trazer aqui Privacy by Design. Os últimos 2 slides a gente vai falar um pouco mais sobre Privacy by Design, que é algo que é bastante importante e bastante interessante para desenvolvedores de sistema. Okay? Basicamente, são requisitos técnicos e organizacionais para mostrar que qualquer novo projeto ou grande mudança em projetos já existentes, em sistemas existentes, atendam às medidas de privacidade e proteção de dados. Ok? Nós vamos falar um pouco mais disso no final, mas é também um conceito que se traz. Inclusive, esse conceito ele é um conceito independente da LGPD e até mesmo da GDPR. O conceito ele é anterior às duas legislações, tá bom? A gente fala isso daqui a pouquinho. Bom, privacidade, tá? Sempre que fala em privacidade, gente, tenta relacionar isso sempre à lei. Privacidade é o direito fundamental de respeito à vida privada e familiar de uma pessoa, à sua casa, à sua correspondência. É o direito a ser protegido de interferência em assuntos pessoais. Então, privacidade é um conceito legal, né? É apenas a LGPD que tem isso? Não, a LGPD tem isso, a GDPR tem esse conceito de privacidade e mais. A Declaração Universal de Direitos do Homem, né, dos Direitos Humanos, promulgada lá em 1950, ele já trata desse tema privacidade. Ou seja, apesar da legislação aqui no Brasil ser de 2000, entrar em vigor em 2020, 70 anos antes,
né, aos direitos humanos já, né, asseguravam essa privacidade para todas as pessoas, né? Obviamente que nem todos os países seguem isso, né? Tá. E outro conceito aqui que nós temos é com relação a dados pessoais pseudonimizados, que basicamente ele busca disfarçar, é um processo, basicamente para fazer pseudonimização a gente utiliza algoritmos, né? E ele busca disfarçar identidades, né? Então, no campo nome, normalmente seria o seu nome, mas quando ele é pseudonimizado, parece uma sopinha de letras ali, né? Caracteres especiais, tudo mais. Então, ele foi pseudonimizado. Tá? Mas qual que é a diferença? Ele também pode ser criptografado, que é uma forma de pseudonimização. Mas eu quero destacar aqui o seguinte: a diferença entre criptografia e anonimização. Criptografia, eu uso um algoritmo para eu ocultar o dado propriamente dito, criando um código, né? E na criptografia, eu vou ter um outro algoritmo que vai desfazer, né, aquela codificação e vai revelar, né, o verdadeiro dado, ok? Já a anonimização é um algoritmo que ele simplesmente oculta o dado pessoal, mas não tem volta, ok? Então, isso que é importante destacar, e cada um tem o seu uso, né? Você não vai usar apenas criptografia, você não precisa usar apenas anonimização, você pode usar as duas coisas, né? Isso pode ficar mais claro quando a gente trabalhar, por exemplo, no ambiente de homologação, né? Onde que, bom, o desenvolvedor está trabalhando com dados, fazendo teste de sistema, desenvolvendo, né? Ele não precisa efetivamente saber o endereço das pessoas, ele precisa saber que o endereço ele é válido. E aí que entra a questão da pseudonimização, por exemplo, né? Tem um CEP lá, né? O CEP não dá para anonimizar ou criptografar. Então, o que você faz é que não aplica criptografia naquele campo e nem anonimização. Você aplica um outro algoritmo que simplesmente converte o valor verdadeiro por um outro valor que seja verdadeiro. Ou seja, o CEP ele ainda precisa ser válido, precisa existir. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a pessoa tem um endereço em São Paulo e tem um CEP lá. O que você vai fazer é trocar esse CEP por outro CEP também de São Paulo, né? Para poder fazer testes válidos, né? Afinal de contas, né? Ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre direitos titulares. LGPD tem esse aspecto de dualidade, ok? Então, assim, todos nós somos pessoas naturais. Então, todos nós também somos titulares. Então, todos nós temos direitos. Mas, quando nós somos desenvolvedores de sistemas, o nosso trabalho tem deveres que devem proteger o direito. Então, nós somos, vamos chamar assim, uma categoria diferente de pessoas que têm essa dualidade. Algumas pessoas vão ter direitos. E nós temos direitos e temos dever de proteger os direitos dos titulares. Afinal de contas, nós desenvolvemos sistemas. Ok? Mas vamos lá. O primeiro direito, e vocês vão ver também durante o curso, vai parecer até repetitivo, né? Porque o direito, ele sempre está acompanhado de um dever. Então, quando a gente falar sobre outras coisas mais para frente, ele já falou, mas realmente, direito é uma coisa, dever é outra, né? E eles estão, todos eles correlacionados, inclusive com a Privacy by Design, tá bom? Mas vamos lá, o que seria um direito de uma pessoa natural, o do titular, né? Primeira coisa é a confirmação de existência de tratamento de dados pessoais, né? Qualquer pessoa pode chegar para uma empresa e falar assim, olha, você trata dados pessoais meus, né? Você pode chegar isso para uma seguradora, para uma operadora de telefonia celular,
para uma Sabesp, enfim, para qualquer empresa, e a empresa é obrigada a te responder sim ou não, né? É também direito do titular ter acesso àqueles dados, ou seja, não basta apenas o sim ou não, você pode fazer uma segunda pergunta, né? Primeira pergunta foi você trata, e a segunda pergunta vai ser quais os dados que você trata ao meu respeito, né? Então, ele tem que ter acesso a esses dados pessoais, né? E ele também tem direito a corrigi-los, né? Pode ser, por exemplo, que lá tem um campo idade, né? E a idade tem correta, né? Para algumas pessoas isso pode ser um problemão, né? Imagina só, outro dia eu estava entrando num lugar e me pediram assim, eu estava comprando bebida alcoólica, né? E aparece na tela assim, você é maior de idade? Aí, e não tinha como sair do sistema, né? Escolher, não. Tinha que chegar uma pessoa, passar o crachá, e essa pessoa tinha que verificar a minha idade, para depois passar o crachá e continuar a liberar a compra, entendeu? Porque eu não podia comprar cerveja se eu fosse menor de idade. Então, se tiver idade, por exemplo, idade é um negócio relativo, né? Ano passado eu tinha 20 anos, hoje já não tenho mais, né? Ele também tem o direito a corrigir os dados, então, e aí corrigir até mesmo o nome, né? Nome, número de identidade que está errado, número de CPF que pode estar errado, o endereço que está desatualizado porque já mudou, né? O titular também tem o direito de ter os seus dados eliminados, bloqueados, né, com acesso restrito, ou até mesmo ele solicitar a anonimização, né? Obviamente que aqui há um certo limite, né? Por exemplo, assim, imagina que você comprou uma apólice de seguro para o seu carro e ela tem vigor ainda, né? Você comprou há 3 meses atrás, então além de estar em vigor, vai vigorar por mais 9 meses, né? Que normalmente são por um ano. Então ela vai vigorar por mais 9 meses e você vira para a seguradora e fala assim, seguradora, eu quero que você elimine meus dados pessoais. Ela vai te responder assim, neste momento não, mas ao final do seu contrato de seguro, posso eventualmente eliminá-los, né? E por que eu disse posso eventualmente eliminá-los? É porque uma seguradora ela também tem que atender uma legislação que compete à área de seguros, né? Que é a SUSEP, né? E a SUSEP não permite a eliminação de dados pessoais, de todos os dados pessoais. Um grupo pequeno de dados pessoais precisa ser preservado por um X período e depois sim eles serem eliminados, né? Tem que ter evidência que existia uma apólice, mesmo a apólice já tendo perdido a vigência, essa apólice fica ainda durante algum tempo sendo registrados nos livros da SUSEP. Mesmo se aplica a bancos, por exemplo. Bancos eles não podem eliminar dados pessoais se você tem conta corrente no banco, né? Até porque se você tem conta corrente, uma corretora, por exemplo, tem uma conta de investimentos, ela precisa ter os dados pessoais porque por pelo menos 6 anos ela tem que reportar aquele valor histórico para efeito de imposto de renda, né? Então, assim, a eliminação ela se dá quando possível, e possível é quando não existe uma legislação específica dizendo preserve esse dado por X tempo, né? O que eu me lembro assim de cabeça e bate pronto é a preservação de dados com relação a dados de previdência social, né? Esses sim precisam ser preservados por 20 anos, ok? Bom, aí vem a portabilidade de dados pessoais, isso, vamos chamar assim, alguns setores de negócio já está pronto, né? Então, você, por exemplo, consegue fazer portabilidade de, de uma operadora de telefonia para outra operadora de telefonia facilmente,
você consegue fazer a portabilidade de dados pessoais de um banco para outro, né? Principalmente agora que está tentando o Open Bank, aí que se tornou mais portável, né? Mas, por exemplo, você pode e até mesmo até 5 anos atrás, né? Você podia fazer a portabilidade de investimento de previdência social de um banco para outro, simples assim, né? Você ia para o banco onde você queria ter, você não tinha e queria ter a previdência, e você virava para o, né, futuro banco e dizia assim: olha, eu tenho este investimento em este banco, meu CNPJ, meu CPF é tal, a minha conta no outro banco é tal, minha agência é tal, né? Eu quero que você traga isso para este banco, porque entendo que, sei lá, a taxa de retorno é melhor, né? Então, a portabilidade é simplesmente assim, só fazia isso, preenchia um formulário, assinava, ele é papel, inclusive, né? Prontinho. 30 dias depois, já tinha sido feita a portabilidade de toda a previdência. Também acontece para dívidas, tá? Empréstimo consignado, por exemplo, é um tipo de empréstimo que tem uma portabilidade que pode ser feita em até 24 horas, né? Você porta a dívida de um banco para outro, né, em 24 horas, sem problemas. Ok? A eliminação dos dados tratados com consentimento, né? Aí outra coisa que é importante, né? Você pode ter consentido em algum momento, mas você pede para eliminar os dados a si mesmo, né? Informações sobre compartilhamento de dados, você pode pedir, né? Para o controlador, né? Esses dados foram compartilhados com quem, né? Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, ou seja, não estou consentindo, posso continuar nesse tratamento de dados, por exemplo, vou pegar um exemplo pegar um exemplo de seguro mesmo, né? Quando você está fazendo a polisseguro de um veículo, ele te faz uma porção de perguntas para traçar qual que é o perfil do consumidor, né? Então, por exemplo, é muito maior o risco de um jovem de 18 anos do sexo masculino se envolver em um acidente de que uma senhora de 60 anos, por exemplo, né? E isso impacta, obviamente, no valor do prêmio do seguro, né? E eventualmente o cara simplesmente fala assim: não, beleza, tenho, mas eu quero que você me diga com quem esses dados estão sendo compartilhados, né? Até recentemente a gente sabia, né, e foi provado isso, né, que farmácias compartilhavam dados pessoais de consumo de remédios, né, com empresas de planos de saúde, por exemplo. Então, previamente, o plano de saúde sabia que tipo de remédios você já consumia normalmente, né? E isso classificava você, permitia uma classificação, né, com relação ao qual o valor do prêmio com você como consumidor de plano de saúde, né? Ele sabia pelos remédios que você usa, né? Qual eram vamos chamar assim, restrições de saúde que você tinha. Bom, isso em teoria não pode mais, ok? E finalmente a revogação do consentimento, né? Ou seja, em um momento você deu consentimento, mas mudei de ideia. O titular tem todo o direito de revogar o consentimento com relação aos dados pessoais que estão sendo tratados. Okay? Então, seriam esses os 9 direitos do titular. Ok? Bom, agora vamos aos princípios de processamento. Tá? E isso é importante para quem? Para o controlador. Né? Se antes eu estava falando do titular, agora vamos falar do controlador. Qual que é o princípio para ele processar dados? Primeira coisa, né? Adequação na coleta de dados, né? Ser adequado com a finalidade, né?
vai sair perguntando se vai no supermercado e você tem que preencher né, algum prêmio, qualquer coisa, e o cara começa a perguntar para você se você tem filhos, quantos filhos tem, que idade os meninos estão, e por aí vai, né? Cara, nada a ver. É só eu que estou querendo ir no supermercado, não preciso de coletar tanto dado. Então, assim, a coleta de dados tem que ser adequada com a finalidade do que se pretende, né? Qual que é o legítimo interesse, né? Naquela operação, né? Então, sim, havendo uma necessidade, o que sugere? Surge até essa expressão de minimização, né? Porque o princípio chama de necessidade, mas basicamente é o que é conter a coleta de dados ao mínimo necessário. Porque se você tiver mais dados, ocorre que quando houver um vazamento, não vai vazar apenas os dados mínimos, vai vazar tudo, né? E na hora que vaza tudo, você vai estar expondo muita informação e que se a coleta tiver sido reduzida e específica de acordo com a finalidade, né, você não estaria impactando tão fortemente o titular, ok? Outro princípio é da transparência. E aí, quando falamos em transparência, não estou falando de transparência entre controlador e titular, entre controlador e operador, operador-controlador. Veja bem que não há uma relação entre o operador e o titular, ok? E entre o operador e o controlador há um contrato, né, que, em teoria, deve detalhar com clareza, com precisão, com transparência, né, como os dados são tratados. Okay? Bom, livre acesso, tá? Então, na hora que for desenvolver algum sistema, o controlador ele precisa dar livre acesso aos titulares. Okay? Qualidade, ou seja, você não vai apresentar lá um dado de endereço antigo, por exemplo. Tá? Não, o endereço tem que estar atualizado. Se um controlador resolveu ser controlador, ele vai ter que criar rotinas, processos, procedimentos de manter os dados exatos, precisos, né? Então, se o cara é casado e ele deixou de ser casado, ele tem que mudar o seu estado civil, né? Ele não fica casado o resto da vida, né? Tá bom? Ou solteiro o resto da vida. Ele pode até ficar por uma opção própria, né? Mas é prefeito de dados, ele pode mudar e ele tem que ter o controlador ele tem a obrigatoriedade de acompanhar essa atualização de dados. Aí vem um direito, um princípio que, para mim, ele é assim, extremamente ético, né? Você, apesar de ter o dado, nunca o dado será utilizado para fazer discriminação. Então, ou seja, você pode, o controlador ele pode, desde que esteja de acordo com a finalidade, né? Ele pode armazenar e tratar dados pessoais sensíveis. Não há problema nisso, desde que haja, primeiro, um legítimo interesse, haja um processamento adequado, né? Haja transparência e, finalmente, o dado não seja usado para discriminar pessoas. Ok? Outro princípio é justamente a prevenção, ou seja, medidas técnicas, medidas administrativas para não permitir, né, violações de dados, né, que é assim que a gente chama, né? A gente não chama de incidente, a gente chama de violação de dados. Em LGPD a gente chama de violação de dados, né? Então, o controlador, no seu processamento de dados, ou operador, no seu processamento de dados, ele precisa tomar todas as medidas necessárias, né, para proteger os dados, né? E quando fala medidas técnicas, medidas administrativas, ou seja, tem que ter antivírus, tem que ter firewall, tem que ter camadas de proteção, tá? Tem que ter uma DMZ implementada, sabe? Tudo isso é segurança, ok?
Então, e aí, quando falo em segurança, por favor, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem basicão, assim. Temos rotinas de backup. Todo data center tem rotina de backup. Se por um acaso, né, um servidor crasha, né, e esse servidor tem dados pessoais e eu perdi os dados pessoais dele, beleza, eu já tenho uma violação de dados. Por quê? Porque tem dados pessoais. Mas se o servidor que crashou, que, né, foi dessa para outra, ele tem dados contábeis, ou seja, não tem nenhum dado pessoal, aí eu já não tenho mais uma violação de dados, tenho apenas um incidente de segurança. Então, oi? Alguém perguntou alguma coisa? Eu acho que foi um incidente. Tá bom. Tá? Então, isso que é importante. Aliás, uma característica do encarregado é justamente ele tem essas conexões, esse relacionamento entre as partes, né? Ele tem que ser bem relacionado, né? No sentido, não no sentido, vamos chamar assim, no sentido profissional mesmo, tá? Ele tem que ter uma circulação entre a área jurídica, entre a área de segurança da informação, entre a área de processamento de dados, tá? Entre a área de negócios, ok? Então, o DPO, o encarregado de dados pessoais, ele precisa ter essa capacidade de se movimentar, de conversar com pessoas. E no caso, por exemplo, de eventualmente perder os dados pessoais, né? Ele vai trabalhar junto com a pessoa de segurança de informação, né? Porque ele não é apenas uma violação de dados, ele também impacta na segurança de informação. Então, o cara de SI vai estar lá junto com ele, né? E eles têm que tratar junto. Mas aí, o que é importante? O DPO, ele vai fazer uma gestão em separado com outro objetivo, né? Então, o objetivo de segurança de informação vai ser muito mais técnico, do tipo assim, o que aconteceu, foi um problema de rede, foi um problema de processador, foi um problema de disco, o que aconteceu, né? E já a visão do encarregado vai ser assim, bom, quem são as pessoas, quais os dados que eram, né? Que dados que eu perdi, eu posso recuperar isso de alguma forma, entendeu? É muito mais olhando para o titular do que olhando para a máquina que estava processando os dados propriamente dito. Ok? Como controlador, ele lembra da transparência? Então, ele é responsável por prestar contas. E é aí que entra muito a questão da transparência. Se você tem transparência, é muito mais fácil você prestar contas, né? O controlador ele é obrigado a prestar contas. Prestar conta para o titular, prestar conta para a NPD, e, de certa maneira, ele, abre aspas, presta contas para o operador, porque, afinal de contas, ele precisa documentar todo o arcabouço de processamento e de tratamento desses dados, né? E, finalmente, que talvez poderia ser até o número 1, né? Tá? Se o controlador se dispõe a processar dados, ele tem que ter uma finalidade, né? Ele tem que ter um que se chama de legítimo interesse, né? E o legítimo interesse não é genérico, ele é específico, ele é explícito e ele é informado, né? Gente, isso aqui está escrito exatamente nas palavras da lei, tá? Finalidade é um legítimo interesse específico, explícito e informado, tá? Então, sim, na hora de montar a finalidade e escrever qual que é a finalidade, ele tem que ter esses 4 pontos aqui, ok? Aliás, documentação é que não vai faltar quando se trata de proteção de dados, ok? Bom, e aí o que impacta isso principalmente para o controlador? E até mesmo para o operador, ok? Porque
que eventualmente também vai precisar disso. Ele, assim como na contabilidade, por exemplo, você chega para um contador e fala, contador, o que você faz aqui? Ele fala assim, contabilizo. Não, ele é obrigado mensalmente a gerar, né, a criar relatórios, né? O relatório que um contador gera é um diário, um balancete, um balanço, um demonstrativo de resultado, né? Esses 4 documentos, o contador, para ele, é obrigatório e todo mês ele tem que fazer, né? Eles chamam isso de fechamento, né? Os caras, nas primeiras semanas do mês, é isso que ele faz, fechamento, ele fazia os relatórios. Para um encarregado, para as empresas, eles precisam ter também relatórios de impacto de privacidade e relatórios de impacto de proteção de dados, né? Eu trouxe o nome em inglês porque, bom, você sabe, né? Aqui no Brasil a gente gosta muito de siglas em inglês, né? Mas são os relatórios de impacto, aqueles mesmos relatórios de impacto que o Ministério Público pediu lá para a Vivo, né? Ok? São obrigatórios. Aí tem um outro item que já é um relatório de violação, mas isso depende de quando ocorrer uma violação, né? Então, para cada violação de dados, tem que fazer um relatório. Fez o relatório, joga fora? Não. Fez o relatório e guarda, né? Você tem que colecionar, o encarregado ele é obrigado a ir colecionando cada relatório de cada violação de dados, ok? Aí também temos relatórios das medidas administrativas e técnicas que a empresa implementa, né, que são as medidas de segurança. Por exemplo, controle de acesso à empresa. Uso crachá, mudei crachá, agora estou coletando biometria. Opa, como que é? Se a empresa está coletando biometria, tudo se aplica também, ou seja, né, a biometria facial, ou seja, da digital do dedo para poder liberar a catraca ou abrir a porta, enfim, né? Tem que estar armazenado em lugar específico, protegido, né? De acesso restrito, né? Então, essas são as medidas técnicas, né? E as medidas administrativas também acompanham. Por exemplo, ter normas, né? De procedimento, tá? Então, assim, todo funcionário ele precisa ser identificado, né? Todo funcionário não poderá acessar todos os ambientes, né? Alguns ambientes serão restritos, né? Por exemplo, a área de recursos humanos, a área de pessoal, né? De administração de pessoal, acesso restrito, porque tem de dado pessoal ali aos montes. Então, assim, acessa, né? A porta de acesso ali, ela tem que ser ou com chave, ou trancada, ou tem que passar um crachá, alguma coisa, entendeu? Não pode estar mais de livre acesso, não fica aberto, né? Quando se faz, como resultado de um relatório de violação de dados, eventualmente são identificadas vulnerabilidades, né? Então, frente a essa vulnerabilidade, as empresas precisam criar planos de ação para fazer frente à vulnerabilidade e tentar preferencialmente evitá-la, né, ou eliminá-la, como se quiser, né, ou minimizar a probabilidade que essa vulnerabilidade seja explorada, tá? Então, temos planos de ação. O plano de ação, basicamente, é uma sequência de atividades para evitar ou minimizar riscos aos direitos de privacidade das pessoas, né? O plano de ação vai ser resultados tanto de um relatório de violação de dados, né? Ou seja, o que eu posso fazer para que o leite não derrame de novo, né? Tá. Como também ela pode ser resultado de um relatório de impacto de privacidade ou um relatório de impacto de proteção de dados. Ele também acaba gerando um plano de ação. E esse plano de ação ele precisa ser compartilhado com o encarregado, que também irá acompanhar. Ele é o responsável pela implementação do plano de ação? Na maioria das vezes, não. Ele simplesmente vai acompanhar, tá?
Normalmente, quem vai acabar ficando responsável pela implementação dos planos de ação ou vai ser o responsável pelo negócio, propriamente dito, ou alguém da área de segurança da informação, ok? Então, basicamente, isso impactou as empresas. Elas não tinham isso e agora elas precisam ter, ok? Mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre violação de dados e procedimentos relacionados, tá? Porque violação de dados não é um incidente, a gente trata isso, é um incidente, aconteceu. Vou pegar um caso bem... É engraçado, lá em Portugal, já tem GDPR, eles tiveram, na verdade, né, uma normativa, né, de proteção de dados desde, se não me falha, desde 96, né, eles tinham essa normativa de privacidade. Não tinha força de lei, mas é uma orientação para todos os países que faziam parte da zona do euro, né, seguirem, né, essa questão de proteção de dados, de privacidade. E aí, porque cada país tinha, na Europa, cada país tinha sua lei de privacidade, né? Alguns deles já tinham até mesmo agências, né, de proteção de privacidade instauradas. Isso em 96, tá? Então, o que acontece quando o euro se tornou uma moeda comum em todos os países, ficou muito fácil, né? Um país, um titular, né? Uma pessoa natural, comprar produtos de um outro país, né? Porque agora, sabe, não era só a moeda, né? Uma série de legislações de fronteira, de tráfico de produtos entre os países acabou, né? Então ficou muito fácil, né? Fazer negócios, fazer compras, né? E justamente com isso, sim, dado pessoal de um país para o outro e do outro para um e por aí vai, né? Então, sim, comercialmente, né, os dados pessoais passaram a ter vamos chamar assim, um tratamento exponencial. De repente, assim, o que era contido a uma cidade, a uma região, de repente já não é mais, né? Você já pode comprar isso em qualquer outro lugar, né? E aí os dados começam né? O comércio levou propriamente o dado pessoal a reboque, né? E uma violação de dados ficou muito mais fácil, né? Então, basicamente assim, violação de dados ficou muito mais fácil de ocorrer e, por isso, procedimentos precisam ser tomados para evitar que essa violação aconteça, né? Eles tiveram na Europa a normativa e agora tem a GDPR e nós agora temos a LGPD. Para eles, como eu diria assim, já tem mais tempo de maturidade, né? Desde 96 veio a primeira norma, depois veio a GDPR em 2016, né? Que foi publicada, entrou em vigor em 2018 para eles a GDPR, que aí já sim é lei para todo mundo europeu, tá? Não é que o mundo seja em torno da Europa, mas enfim, tá? Mesmo assim, em 2019, um hospital lá em Portugal cometeu uma falha de segurança. Um médico, mesmo que ele não, que ele tivesse por algum período trabalhado no hospital, depois que ele deixava o hospital, né, ele não era mais funcionário do hospital, ele não era mais médico do hospital, ele chegava na casa dele, ele conseguia acessar todos os dados de saúde, que são dados pessoais sensíveis, né, dos pacientes do hospital, entendeu? As pessoas eventualmente não se, vamos chamar assim, não se conectaram devidamente, né, para essas questões técnicas de conceder acesso aos dados, né? O hospital ele acabou sendo multado efetivamente
uma multa em euros, né, que não deve ser nada fácil, né? Eu não me lembro assim quanto que foi o valor, mas assim, entenda bem, 1 milhão de euros é muito dinheiro, né? Então, aqui no Brasil seria mais de 6 milhões. A Vivo não foi multada num valor desse, entendeu? Tá? Mas o hospital foi multado em 1 milhão de euros, né? Por quê? Por simplesmente não ter medidas técnicas implementadas de controle de acesso. Mesmo ex-funcionários do hospital continuam a acessar os dados pessoais de saúde das pessoas. E não precisava nem ser ex-paciente dele, tá? Ele estava com acesso liberado, tá? Então, assim, violação de dados não é apenas uma questão técnica, mas, né, é resolvido tecnicamente, ok? A outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, sim, controle de acesso e tal, mas tem coisa pior, né? Hacker é um negócio que é algo que nenhuma empresa espera e que poucas empresas procuram ter uma orientação de proteção contínua, né? Porque hacker ele está sempre evoluindo, né? Ele está sempre mudando a forma operacional dele, né? Então, o hacker ele sempre vai estar tentando. Então, por outro lado, o controlador e o operador, né? Porque afinal de contas os dados seriam acessados pelo operador, né? Continuamente também tem que ficar trabalhando, né? Para assegurar essa proteção de dados, ok? Eu mencionei agora também destruição de dados armazenados, né? Que acidentalmente isso pode acontecer, tá? Para quem acha que processamento em nuvem não acontece, acontece sim, tá? Só para fica a dica ali, tá? Também não vai achar que contratar serviço em nuvem resolve todos os problemas. Não, não resolve, não, tá? Então, assim, não é porque uma empresa decide migrar para a nuvem que ele vai dispensar o pessoal de segurança da informação. Não vai, não. Eu sugiro rever esses conceitos de que nuvem não é tudo isso, não. Ok? E legalmente eles estão bem protegidos. Para quem lê um contrato de serviço em nuvem, ele vai entender bem, né, que há responsabilidades que são compartilhadas e algumas continuam ainda com o controlador, ok? Bom, então violação de dados, acho que ficou claro, tá? Incidente de segurança é uma coisa, mas se envolver dados pessoais, aí já não é apenas um incidente, mas também uma violação de dados. Outra coisa importante, sempre que houver uma violação de dados, o que sugere-se fortemente? Imediatamente comunique o encarregado, comunique o DPO, né? Ele não pode entrar depois ele tem que estar quase junto, né? Então, o que algumas empresas fizeram já, por exemplo, né? Quando se registra um incidente, né, no service desk, ele já tem um box ali, né? Tem dado pessoal, e aí o cara vai marcar um flag ali, e automaticamente aquele incidente já abre o incidente lá no encarregado de dados pessoais, e ele ao mesmo tempo fica sabendo que o encarregado de segurança, tá? Então, é um alerta, tá? Já que vou trazer uma experiência, né, de trabalho, apesar da Europa ter tido, desde 96 até 2016, um, como que chama? Uma diretiva, tá? Depois de 2016 passou a ter GDPR, ou seja, nós já estamos ali com mais de 15 anos, 17 anos, mais ou menos, né? Ainda assim ocorrem incidentes de segurança e incidentes de privacidade em países europeus com empresas europeias, tá? Ou seja, teve todo esse tempo de adequação e ainda assim encontram-se falhas, né? Por que eu estou mencionando isso?
Brasil ainda é uma criança, né? Ele tem que 2 anos que tem a lei em vigor. Não vai fazer 2 anos em agosto de 2022. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, tem muito ainda para a gente aprender, tem muita gente ainda para se adequar, ok? E isso que eu queria deixar importante, né? Porque nós somos titulares e como todas as pessoas que estão aqui trabalham por uma empresa de tecnologia, eventualmente também são pessoas que desenvolvem sistemas, ok? Bom, vamos agora falar sobre Privacy by Design, que é um negócio assim que eu achei super legal. É assim, ele surgiu o conceito de Privacy by Design, ele não surgiu no Canadá, inclusive, tá? Lá em 1900, na década de 90, mais ou menos, o Canadá já tinha um escritório de privacidade. Você ouviu certo, tá? Na década de 90, né, no século passado, ele já tinha um escritório de privacidade no Canadá, tá? E lá, a responsável pelo escritório acabou fazendo também um trabalho de doutorado, e ele pegou o trabalho dela, né? E ela criou essa metodologia Privacy by Design, né? E o que é legal, ela fez isso lá para o escritório de proteção de dados do Canadá e ela apresentou aquele trabalho, vamos chamar assim, acadêmico, né? Em um congresso e na mesma época ela estava apresentando aquele trabalho, as pessoas que estavam responsáveis por fazer a GDPR viram aquele trabalho, conversaram e incorporaram isso à organização, à atividade de GDPR. Consequentemente, acabou impactando a LGPD, né? Porque a LGPD, vamos chamar assim, ela serve como inspiração à GDPR, tá? É errado dizer que é uma cópia, tá? Porque não é. Se for cópia, é uma cópia muito mal feita, tá? Os princípios que estão na GDPR são os mesmos princípios que estão na LGPD, mas a forma de implementar é diferente. Mas vamos voltar aqui no Privacy by Design. Então, ela criou essa metodologia para utilizar, né, como estudo acadêmico, e ela acabou utilizando isso dentro do escritório no Canadá, né, que acabou fazendo parte da GDPR, fazendo parte da LGPD, né? E aí, ela cria um ciclo de vida para o dado pessoal, né? Na verdade, ele acaba criando 2 ciclos, tá? É um ciclo que ele chama de Privacy by Design, que ele diz assim, a privacidade começa na concepção do tratamento, ou seja, numa fase inicial de planejamento, eu já penso em privacidade. Tá? Então, o que significa isso na prática? Tá? Na prática, é assim, uma empresa de TI, né, vai fazer uma proposta de serviços, né, de desenvolvimento de sistemas. Se o sistema envolver dados pessoais, significa que a proposta, veja bem, a proposta já deve incluir o desenvolvimento de requisitos de privacidade. Entendeu? Não tenha foco apenas no negócio que o cliente quer, né? O cliente quer, né, um serviço e obrigatoriamente, pela metodologia Privacy by Design, você vai entregar aquele serviço que ele quer, mas com todas as medidas técnicas, né, de privacidade. Por isso que ele fala desde a concepção, tá ok? Então, nós temos um ciclo para todo o desenvolvimento, né, de sistemas, e temos um segundo ciclo, já quando o sistema está em produção, tem o ciclo de vida do dado pessoal propriamente dito, né? Mas quais são
princípio de privacidade. E agora você vai entender que quando a gente fala em direitos do titular e deveres do controlador e do operador, olha os princípios de privacidade aqui. Primeira coisa é ser proativo, não ser reativo. Ou, se preferir, prevenir e não corrigir. Tá? Então, sempre estar à frente. É planejar e não simplesmente ser, né, vamos chamar assim, um agente que sofre impacto. Não, você tem que influenciar positivamente. Tá? A outra coisa é privacidade como padrão, ou privacy by default. Né? Privacy by default talvez fica mais fácil de explicar com um exemplo. Né? Quando a gente desenvolve o sistema, né, obviamente ele não está aberto para todo mundo. Né? Vai ter que haver um controle de acesso, né, dando acesso para alguns dados para algumas pessoas, outros dados para outras pessoas, né, outros dados para todo mundo, né, mas há um controle de acesso. Já aconteceu várias vezes na hora de levar o serviço para produção, né, porque enquanto está em desenvolvimento, quem está acessando são os desenvolvedores. É o time de testes, time de quality assurance, né? Mas uma vez que se coloca o sistema em produção, como que fica o controle de acesso? Então, privacidade por padrão basicamente é isso. Primeiro, é implementar um controle de acesso. E segundo, que quando entrar em produção, ele tem que estar off, tá? Ele não está on, ele está off, tá? A atividade em produção irá dar acesso para cada usuário única e pessoalmente, por assim dizer, tá? Ele não sai aberto para todo mundo e depois sai... Ou você tem acesso a isso? Não, não, peraí, deixa eu acertar o seu perfil de acesso aqui. Não. O perfil ele tem que ser construído já pensando em privacidade, tá? Então, não nasce aberto, ele nasce fechado, tá? Com acesso restrito, tá? Então, isso que se chama de privacidade por padrão, ou privacy by default, ok? Já quando se fala em corporal design, ele está muito relacionado com aquilo que eu falei agora, assim, é lá na proposta. Por quê? Quando você coloca essa questão de privacidade em proposta, você naturalmente leva isso para a fase de planejamento. Então, o desenvolvimento, né, na hora de fazer o planejamento e desenvolvimento, você já coloca lá os requisitos de privacidade. Ok? Né? Consequentemente, uma vez que você colocou no planejamento, ao desenvolver, você vai desenvolver aqueles requisitos. Ao fazer os testes, do que foi desenvolvido, novamente, aqueles requisitos de privacidade serão atendidos. Consequentemente, ao colocar o sistema em produção, haverá privacidade. Ok? A segunda coisa, assim, é que ele fala de funcionalidade total, né? E tem essa expressão que também eles usam de soma positiva e não soma zero, né? Basicamente, quando a gente está fazendo desenvolvimento, normalmente tem um cronograma, o cronograma é apertado, né? E algumas decisões em tempo de desenvolvimento são tratadas. Então, eventualmente, assim, a funcionalidade está pronta ou está parcialmente pronta. Mas a parte de controle de acesso, a parte de segurança, a criptografia, ainda nem chegou nesse desenvolvimento, mas veja bem, eu tenho um cronograma a seguir, eu tenho que colocar isso para testar, eu tenho que colocar isso para o cliente ver, entendeu? O que o princípio de privacidade fala? Né? Coloque a funcionalidade, quando for colocar a funcionalidade para testes, coloque a funcionalidade completa. Não apenas uma parte. Não é a parte de negócios que importa. Né? Importa o tudo. Né? Por isso que é total. Né? Quando ele fala em soma positiva e na soma zero, não é para chegar naquele momento crucial que
meu Deus, o cliente está pressionando muito, eu tenho que entregar alguma coisa. Tem que ser claro e transparente. Olha, não terminei. Faltam os requisitos de privacidade e eu preciso desenvolver esse requisito de privacidade para entregar a funcionalidade para você. A funcionalidade tem que ser total. Né? Não tem que haver um trade-off ali. Né? Não, eu te entrego isso, depois te entrego aquilo. Não. Tá? A outra coisa que tem que ver é a segurança de ponta a ponta. E quando falo de segurança de ponta a ponta, não é apenas... Ele extrapola o momento de desenvolvimento, teste e colocar em produção. Né? Quando falamos de segurança de ponta a ponta, nós estamos falando até mesmo no descarte dos dados. Lembra que eu falei lá atrás que se o dado estiver ligado à previdência pública, precisa ficar retido por 20 anos. Se for um dado pessoal que está ligado a rendimentos, né, ou ganhos, né, precisa ficar retido por 6 anos para efeito de fazenda, né? Tá? Se for algo de um polisseguro, vai seguir a orientação do SUSEP. Se for uma outra coisa, vai ser um tempo menor, enfim, né? Mas quando eu falo de segurança de ponta a ponta, é olhando lá na frente, tá? Não é depois que você implantou, é que você vai dizer assim, esse dado, ele precisa ser retido por quanto tempo? Por quanto tempo eu tenho que reter e quanto que eu vou fazer o descarte dele? Então, quando se fala em funcionalidade total, o descarte do dado, ele precisa estar previsto. Ele precisa ser pensado. É uma funcionalidade que faz parte, né? Ok? Outra coisa é visibilidade e transparência, né? Então, sim, obviamente eu estou construindo um sistema e quando falo em visibilidade e transparência, eu tenho que permitir que o titular, por exemplo, ele consulte o sistema enquanto titular e ele possa ver os seus dados pessoais lá dentro. Que dados pessoais estão, né, estão sendo tratados, né? Qual que é a data de validade desses dados pessoais? Quando que ele vai ser descartado, né? Tá? O que eu posso, eu como titular, eu posso efetivamente solicitar anonimização, solicitar descarte dos dados. Como que eu posso, enquanto titular, fazer cancelamento do consentimento que eu ora dei, né, no passado. Tá? Então, em princípio de privacidade, o respeito à privacidade do titular. Okay? Eu queria mencionar justamente essas questões de princípio de privacidade, porque muda culturalmente a nossa visão de como nós desenvolvemos sistemas e também, principalmente, de como nós vendemos sistemas, né? Então, na hora de vender, estou elaborando um site aqui. Tá, beleza. E o seu site trata dados pessoais? Trata. Tá bom. Então, nós temos que prever que lá embaixo, né, ou em algum lugar na tela, vai ter que ter um ícone, um botãozinho lá, para ver uma declaração, né, dos direitos de privacidade. Né? Como que este site que eu estou desenvolvendo trata a privacidade. Tá? E lá no texto vai estar assim, retirada de consentimento. Então, vai ter um botãozinho lá, retirada de consentimento. Vai ter um botãozinho lá para esclarecer consentimento a quê? Né? Veja bem, quando você vai comprar um serviço lá na Amazon, né, ele te explica, né, te dá 3 opções para reter dados pessoais seus. Para propaganda, então um quadradinho lá, em aberto, inclusive, gente, esse é obrigado, tá? Não tem que vir pré-marcado, né? Tem que vir em aberto, aí o usuário vai lá e clica nele, né? Você aceita receber propaganda? Ele vai lá e clica sim, ou não. Eu, pessoalmente, marco não. Você quer reter dados de cartões para futuras compras? É uma outra pergunta.
E aí você vai lá e marca sim, ou deixar aberto, ou aberto e não. E aí eu também faço questão de não deixar lá o meu cartão de crédito, tá? Então, assim, há opções. Em alguns sites tem 3, outros sites tem 2, em outros sites tem 4, e por aí vai, tá? Então, esse desenvolvimento são os requisitos de privacidade que precisam estar incorporados na proposta, porque, afinal de contas, né, é trabalho, né? E trabalho é custo, trabalho é receita, entendeu? Não dá para ser de graça, tá? Então, para quem trabalha com a área comercial, ele também tem que se preocupar com isso, ok?